Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus esteja inundando o coração de cada um dos amados, amém? Feliz de poder estar aqui mais uma vez para juntos podermos meditar na palavra do nosso Deus. E para essa oportunidade eu trago para a nossa meditação o texto que está no Salmo de número 46. E aí eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no Salmo 46 e mantenha ela aberta. Nesse momento eu vou apenas ler o versículo de número 1. E no decorrer dessa reflexão nós vamos caminhando então, meditando nos versos posteriores e assim tirar aplicações para o nosso coração, amém? Salmo de número 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Louvado seja Deus por essa leitura. A minha oração verdadeiramente é que o Senhor possa ter acesso ao teu coração para Ele falar e aplicar essa palavra para a tua vida, amém? Queridos, esse salmo é muito bonito, é muito profundo no seu ensinamento e aplicação. Particularmente, eu já disse isso várias vezes, eu gosto muito desse salmo, ele fala muito ao meu coração. O Salmo 46 é um texto que tem como objetivo aquecer o coração dos servos de Deus, para que em tempos de aridez possam ser movidos pela fé no Senhor. Nesse contexto, Deus quer estar perto do seu povo e providenciar o seu consolo, a ajuda necessária para os dias maus. Na instabilidade, na insegurança, o povo precisará ter fé que Deus é a sua força, o seu escudo. É de Deus que vem a capacidade para enfrentarmos as incertezas e as lutas. Em Deus está a força do crente contra os seus inimigos. O Salmo de número 21, versículo 8, ele diz assim: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Êxodo capítulo 15, versículo 3, o Senhor diz assim: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. É em Deus que está a capacidade que nos envolve para podermos vencer os obstáculos da vida. Em Colossenses 1, 29, Paulo diz assim: e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. É por isso que eu quero pensar sobre o tema a segurança divina, pois é diante dessa palavra que estamos nesse momento, uma palavra que é ao mesmo tempo confortadora, mas também uma palavra de encorajamento, pois declara para o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, que Deus está no meio dela. Para entendermos e nos aprofundarmos nessa palavra, nós precisamos ver o que esse versículo nos mostra. O salmista, no verso 1, nos apresenta duas palavras, duas afirmações sobre o Senhor, que são as bases desse salmo. E vamos ver agora o que ela diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A primeira afirmação é de que Deus é nosso refúgio. Refúgio é um lugar de proteção, é um esconderijo. É para lá que as pessoas correm, por exemplo, quando há alguma tormenta na cidade, uma cheia, terremotos ou outro tipo de perigo iminente. É para onde as pessoas correm buscando abrigo com o intuito de pôr a salvo a sua própria vida e a daqueles das quais elas amam, família, por exemplo. É no lugar de refúgio que nos sentimos abrigados, protegidos. É nesse lugar que nos sentimos a salvos e em plena segurança. Pois bem, o texto nos diz que Deus é o nosso refúgio. Ele é nosso abrigo, o lugar de proteção, o lugar de segurança. É debaixo de suas asas que está o nosso esconderijo. É sob suas fortes e potentes mãos que sobrevém a nossa salvação, e ali poderemos habitar em segurança, porque o Senhor, o nosso Deus, nos guardará. Aí, pensando no fato de que Deus é nosso refúgio, o salmista diz assim nos versos 2 a 5, portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará já ao romper da manhã. Interessante pensar na figura desse texto, pois ele nos apresenta um momento de grande tormenta. É bem verdade que o salmista nos apresenta um fenômeno grandioso, é um acontecimento de grandes proporções. Veja você que as águas representam o caos.
o mal, o mal. Mas na contramão desse caos, representado pelo mar e águas que espumejam, estão os montes que representam a estabilidade, a força, a imponência. Então aqui, tanto as águas quanto os montes estão em grande tormento. E é nesse contexto, então, que o salmista nos afirma que o reino de Deus, a cidade de Deus, os seus habitantes estão em segurança. Versículo 4 do Salmo 46. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. A segunda afirmação é a de que Deus é a nossa fortaleza. E a fortaleza é um forte que, segundo a enciclopédia bíblica, é um lugar de força e robustez. A força dá a ideia de poder, e a robustez, a ideia de vigor ou de valentia. A fortaleza é, portanto, um lugar de proteção e de defesa. Mas não somente no sentido de guardar, como é o refúgio, por exemplo, mas um lugar de defesa ativa e efetiva. Ou seja, ela é uma arma, uma ferramenta que foi construída para atacar visando a proteção. Dentro de um forte, as pessoas se sentem seguras, encorajadas para poderem vencer as suas batalhas. É sobre esta figura que o salmista está se referindo, a Deus como nossa fortaleza, Deus como a nossa fortaleza, pois o Senhor é o nosso forte, é um lugar forte. O Senhor é valente, poderoso nas batalhas, de modo que não há valente ou homem de guerra que possa contra o leão da tribo de Judá. O Senhor é Deus de poder, e como temos dito em nossas reflexões, não há poder nesse mundo e nem no porvir que possam contra o Senhor dos Exércitos. Os versos 6 a 10 falam isso para nós. Por isso, pensando nessa questão, nessa de fortaleza, o salmista então vai dizer isso justamente nos versos 6 a 10. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O salmista está dizendo que Deus é poderoso. As nações travam seus conflitos mortais e estabelecem o caos. Mas Deus, o Senhor, só precisa proferir apenas uma palavra e todas as nações se derretem. Ou seja, são consumidas pelo poder da palavra de Deus. O verso 6 diz, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Queridos e queridas do Senhor Jesus, se Deus é nosso refúgio e fortaleza, ele é, portanto, segundo o salmista, o nosso socorro. Veja que palavra poderosa, veja que palavra é essa, que palavra poderosa é essa para o meu e o teu coração. No Senhor está a segurança. Ele é o escudo, o esconderijo das nações. No Senhor está a força, ele é o leão da tribo de Judá, e todos os povos se submetem ao seu poder. Diante disso, então, a pergunta é: em quem você irá se abrigar? Em tempos difíceis, a quem você irá para buscar o abrigo? É uma questão de escolha e decisão sua. Veja o salmista quando ele fala no Salmo de número 20, versos 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É importante entendermos que precisamos fazer uma escolha, porque o Senhor, o nosso Deus, deseja nos socorrer em nossas necessidades. Deus quer que busquemos o seu socorro em qualquer momento, em qualquer situação. E por falar em busca, por falar no desejo de Deus em ser invocado por nós para vir ao nosso auxílio, o salmista vai nos alertar para o fato de que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia ou nas tribulações, dependendo da sua versão. Essa palavra me faz pensar em 3 realidades importantes. Caso você esteja em dúvida em relação a você, os seus problemas e a Deus, essa palavra tem 3 palavras importantes para nós. Primeiro, quando o salmista nos diz que Deus é socorro bem presente na angústia, ele está afirmando que o Senhor não está indiferente a você, mas te conhece pelo nome.
Você pode pensar que Deus virou as costas e não se importa com você e com os seus problemas. Você pode pensar que Deus tem algo ou alguém mais importante para olhar e por isso não se deteria em ouvir a tua voz. Mas o fato é, e eu quero te dizer, que Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas, inclusive a você. Em 1 João 3,20, João fala assim, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O Senhor, meu querido, minha querida, sabe o teu nome, Ele sabe a tua idade, Ele conhece a tua história. Cada pormenor da tua vida, cada fio de cabelo da tua cabeça, cada detalhe do seu corpo, as marcas, cicatrizes estão sob o conhecimento de Deus. O salmista, no Salmo 139, versos 15 e 16, ele diz assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido na profundeza da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Assim, Ele conhece os teus problemas. Ele está interessado em você e desejoso de resolver a tua vida. Eu quero lembrar você de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos, cobrador de impostos. E por causa disso era desprezado pelos seus concidadãos, os judeus. Ao saber que Jesus iria passar pela sua cidade, no meio da multidão, por ser ele de baixa estatura, sobe em uma árvore para ver Jesus. Ao olhá-lo lá de baixo, Jesus o chama pelo nome. Manda que ele desça da árvore, pois queria pousar em sua casa. Jesus conhecia Zaqueu, sabia de suas crises e aflições, por isso Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Esse texto está registrado em Lucas 19. O que eu quero te dizer com essa experiência de Zaqueu é que Deus te conhece pelo nome, Ele sabe das tuas aflições, Ele te chama para ir pousar em tua casa e se relacionar com você. Em segundo lugar, quando o salmista nos diz que Deus é socorro bem presente na angústia, ele está afirmando que o Senhor não está longe de você, muito pelo contrário, Ele está bem perto aí de você. Você pode estar pensando aí no meio da tua crise, que Deus está longe, lá do outro lado do mundo, ou na casa de alguém, cuidando das crises alheias, e por isso Ele não poderá vir ao teu auxílio. Eu quero dizer que Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares que precisam dEle. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versos 23 e 24, ele nos diz assim, a palavra do Senhor, dizendo através do profeta, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. As pessoas podem até imaginar que Deus está longe e que não está vendo nada. Mas a verdade é que Ele sabe porque conhece tudo e sabe porque também está em toda parte. Não há distância para Deus. O Senhor não te conhece, meu querido, porque ouviu falar de você, mas porque Ele está presente na tua vida desde antes da tua consumação. E assim tem estado caminhando ao teu lado em todos os momentos de todos os dias da tua vida. O salmista entendeu isso e diz no Salmo 139, agora nos versos 6 a 10, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Deus tem estado perto de você todos os dias, caminhando ao teu redor, te orientando, protegendo e sustentando a tua vida. Em terceiro lugar, quando o salmista nos diz que Deus é socorro bem presente na tribulação, ele está afirmando que o Senhor nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita. Você pode até pensar que Deus está desinteressado na tua causa, que Ele engavetou o teu pedido e se esqueceu de você. O fulano, a fulana, orou e logo foi respondido, resolvido o seu problema, mas você está aí, no banco de espera, sem saber o que fazer. A demora te causa aflição e a dor aumenta porque o sofrimento não cessa. Com isso, algumas perguntas ecoam no teu coração. Onde estás, Senhor?
Senhor, tu não estás vendo a minha aflição? Até quando? Essas foram algumas perguntas que alguns homens e mulheres da Bíblia fizeram a Deus em meio às angústias. O profeta Abacuque fez essa pergunta para o Senhor, capítulo 1 de Abacuque, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei eu, violência, e não o salvarás? A verdade é que Deus não age de acordo com as nossas conveniências. Ele tem seus motivos para não nos dar aquilo que desejamos, e também tem seus motivos para não fazer as coisas na hora que desejamos. Tudo depende dos planos dele. Por exemplo, ele pode estar preparando o teu coração, os corações das pessoas à tua volta, para receberem aquilo que ele planejou. Porque é importante entender que Deus não faz nada pensando na individualidade somente, mas Ele pensa em todos, em como aquela bênção pode atingir o maior número de pessoas possível. O apóstolo Pedro entendeu isso e registrou na segunda carta, no capítulo 3, versos 8 e 9. Ele vai dizer assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Veja que palavra maravilhosa. O Senhor quer salvar a todos, por isso Ele retarda a sua volta. Assim é também na resposta à tua oração. O Senhor pode estar demorando para te levar à maturidade, por exemplo. Te levar ao pleno conhecimento dEle próprio. Preparar a tua casa, a tua família. Muitos podem ser os motivos e você precisa estar atento a isso para entendê-los e recebê-los em teu coração. Diante dessas verdades ditas até aqui, eu tenho alguns conselhos para você nesse momento. O primeiro conselho é: busque a Deus de todo o coração. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não há Deus como o Senhor que nos protege e guerreia as nossas batalhas para nos dar a vitória em meio às guerras das nossas vidas. O Senhor é escudo contra os inimigos, nações, pandemias, enchentes, terremotos de problemas. Ele põe termo às guerras dizendo: cessem. Guerras, pandemias, temporais, cessem, eu sou o Senhor. Se a tua vida está em grande tormenta, creia e busque o auxílio de Deus, pois nele está a tua salvação. Nele você pode se esconder, pois aqueles que se abrigam em Deus, mesmo que estejam envoltos a uma grande tormenta, podem dormir em segurança. Olha o que o Salmo capítulo 4, versículo 8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Isaías 4, 5 e 6 diz assim: e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembléias, uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra as tempestades e a chuva. Louvado seja Deus. O segundo conselho, na mesma direção, é: espere em Deus. Querido, diante da demora do Senhor, você precisa receber essa palavra. Tenha paciência. A ansiedade nos coloca em grande perigo, pois ela tem o poder de nos levar para longe da vontade de Deus. A ansiedade é um sinal claro da falta de fé no Senhor, da falta de fé que Deus pode fazer o que prometeu que iria fazer na nossa vida. Faça como o salmista, ele no Salmo 40, versículo 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Prepare a tua vida, prepare o teu coração, prepare a tua casa, para que o Senhor não tarde em vir. Ele virá ao teu encontro, te socorrer e te livrar de todos os teus problemas. Não deixe que a ansiedade te engane. Deus não está indiferente a você, mas te conhece pelo nome, sabe o que vai no fundo do teu coração e deseja te curar. Deus não está longe de você, mas caminha ao teu redor, ao teu lado, sem dormir, trabalha em te proteger, livrar e salvar. Por fim, há uma última palavra, uma última citação que eu quero fazer para você. A última palavra diz respeito ao seguinte: submeta-se a Deus, pois Ele é escudo poderoso para te salvar e te guardar em lugar de paz. A última citação está nos versos 10 e 11 do Salmo 46, que dizem assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus.
Serei exaltado entre os gentios, ou entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu querido, minha querida do Senhor, receba essa palavra no teu coração. Verdadeiramente o Senhor é a nossa segurança, nele está a nossa proteção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.